Este vídeo tem como foco você que está construindo um novo backbone ou até mesmo tendo que reconstruir a sua rede de forma emergencial, tomando aí como exemplo os provedores do Rio Grande do Sul que estão sendo assolados por uma tremenda catástrofe climática e estão tendo que às pressas reconstruir os seus backbones, os seus backhauls. E as dicas que eu vou passar aqui, elas podem parecer ser simples, acredito que estejam na cabeça de todos vocês, mas nesse momento onde as pessoas não estão ali com as suas ideias 100% organizadas, e talvez esse esclarecimento, né, essas dicas que nós vamos trazer aqui, ajude você tanto a construir do zero ou até mesmo reconstruir numa situação extrema, como é o caso que os provedores do Rio Grande do Sul estão vivenciando. Então eu me chamo Jales Witt, sou gerente de produtos da OIW Telecom e neste vídeo eu vou apresentar para vocês 6 dicas para você construir ou até mesmo reconstruir seu backbone utilizando cabos AS ou ASU. Vamos começar com a primeira dica. Faça o uso do carretel, faça o uso da bobina durante o lançamento dos cabos. Muitos provedores às vezes acabam desenrolando por ser mais fácil de manusear, desenrolar uma certa quantidade de fibra óptica e essa fibra, esse cabo, ele fica muitas vezes no chão e acidentalmente você pode pisar sobre esse cabo e esse tipo de situação pode causar avarias do tipo microcurvaturas na sua fibra óptica. Então uma microcurvatura ela não é perceptível ao olho nu, mas ela vai gerar uma baita de uma atenuação em dBs no sinal óptico trafegado pela sua fibra. Então evite acidentes, evite desenrolar o máximo possível de fibra óptica e deixar essa fibra jogada no chão para evitar esse tipo de microcurvatura e sempre que possível faça o desenrolamento da fibra, faça o lançamento da fibra, desenrolando ela diretamente da bobina. Um outro cuidado também que você precisa tomar é a forma como você vai transportar e armazenar essa bobina. Eu vou pedir para o Felipe deixar aqui na descrição do vídeo um tutorial ensinando vocês a melhor maneira de você transportar a sua bobina, seja a sua bobina de um cabo AS ou até mesmo ASU, ou um cabo drop, uma bobina aí menor, menos pesada. Essas regras de transporte valem para qualquer tipo de bobina, como por exemplo, quando você for fazer o empilhamento de bobinas para até mesmo transportar ou armazenar, tome muito cuidado para que a bainha da bobina, que está localizada em cima da outra, por exemplo, ela não fique diretamente em contato com a fibra óptica da bobina de baixo, pois você pode gerar uma baita de uma dor de cabeça, você pode acabar embolando todo o seu cabo óptico. A segunda dica, pessoal, respeite os ângulos de curvatura determinados pelo fabricante. Nós sabemos que o cabo do tipo ASU, por exemplo, ele tem um elemento de tração que é o FRP, elemento esse responsável aí por gerar o autossustentamento no cabo quando lançado no poste, e você não pode dobrar esse FRP com um ângulo muito fechado, esse cabo com um ângulo muito fechado, pois você poderá quebrar este elemento de tração. Existe um ângulo máximo aí de curvatura que você pode dobrar esse cabo óptico, e esse ângulo de curvatura ele normalmente está descrito no datasheet do cabo óptico. Nós da OIW disponibilizamos os datasheets com todas as informações no nosso site. Esse ângulo de curvatura, quando você vai armazenar o cabo, quando você vai colocar a sua reserva técnica numa cruzeta, costuma ser algo em torno aí de 15 vezes o diâmetro do cabo. Então se o cabo tem 6 milímetros, você vai fazer aí 15 vezes 6 milímetros e esse é o ângulo máximo que você consegue dobrar este cabo para poder armazenar numa cruzeta ou até mesmo num OptiLoop, por exemplo. E quando você está ali com o cabo em movimento, você está trabalhando com ele, quer enrolar esse cabo 20 vezes o seu diâmetro. Uma outra coisa que vale ressaltar é que a fibra utilizada nos cabos do tipo ASU e AS, elas são fibras no padrão G652D. E diferente do padrão de fibra utilizado no drop, que é o G657, a fibra G652 ela tem um ângulo de curvatura maior
do que a fibra do cabo drop. Se você fizer uma curva com esse teu cabo AS, ASU inferior, uma curva mais fechada do que 25 milímetros, acontecerá um fenômeno na propagação do sinal óptico que é conhecido como dispersão cromática. A luz ela vai escapar, vamos dizer assim, do núcleo da sua fibra óptica e isso vai te gerar atenuação em dBs. Então, respeite o ângulo de curvatura. Esse ângulo pode ser facilmente checado no datasheet do produto. Terceira dica, pessoal, tome muito cuidado quando você for escolher a alça pré-formada para poder fazer a ancoragem do cabo. Nós aqui da OIW recebemos muitos chamados de RMA e uma boa parte desses chamados está relacionado com a escolha errada da alça pré-formada. A escolha ela deve ser feita de acordo com o diâmetro do cabo. Ela não pode ser nem muito apertada, ela não pode também ser muito frouxa, pois se for muito frouxo o cabo ele irá correr ali na alça pré-formada. Se for muito apertada, você vai gerar uma atenuação no seu sinal óptico. Então se baseie pelas informações descritas no datasheet do produto. Algumas pessoas se orientam pela coloração das alças, né? Existem diferentes cores para diferentes diâmetros, mas não tome isso como verdade, tá, pessoal? Porque alguns fabricantes costumam usar uma coloração diferente para outros diâmetros de alça, então o ideal mesmo é você se basear pelo valor correto da alça. Então você pode determinar o diâmetro da alça, né, através do diâmetro do cabo. Você pode fazer essa avaliação com um paquímetro ou olhar o datasheet do produto para você utilizar a alça de forma correta. Então existe dois tipos de alça. A gente tem aí a alça de aço, que ela é uma alça mais rígida, porém ela é uma alça com melhor custo-benefício. E nós temos a alça de alumínio, que ela é uma alça um pouco mais cara, mas consequentemente ela é mais durável. E um outro ponto positivo para a alça de alumínio é que quando você trança a alça no cabo, ela distribui ali a força que ela faz, né, para poder fixar o cabo, e essa distribuição de força faz com que ela gere menos atenuação no cabo. Então a alça de aço ela é mais rígida e consequentemente em alguns casos ela acaba esmagando mais o cabo, e isso gera uma certa atenuação. Uma outra dica quando você estiver utilizando uma alça de aço é optar sempre por alças novas. Eu não sei se vocês já perceberam, a alça de aço ela tem uma espécie de pó. Aquele pó é o dióxido de alumínio, e aquele dióxido ele cria uma espécie de atrito no cabo óptico, e isso faz com que a alça consiga segurar com mais força ali o cabo óptico para que sua fibra não corra. Então quando você reaproveita uma alça de aço, você acaba perdendo esse dióxido de alumínio e faz com que a sua alça tenha menos aderência. Então sempre tente optar aí por alças novas, não faça o reaproveitamento de alças, principalmente quando a gente estiver falando de alças de aço. Outra coisa que precisa ser avaliada na escolha da alça é sobre o quanto de carga ela sustenta. A alça ela deve ser compatível com a carga que o cabo irá inserir devido ao seu peso. Então não basta apenas você se basear pelo diâmetro da alça, mas você tem que ter em mente quantos newtons, né, de força essa alça suporta segurar, que é nada mais do que a tração que o cabo vai fazer sobre essa alça, tá, pessoal? Então você tem que se atentar nesses dois detalhes, o diâmetro e as características do quanto de tração, do quanto de carga essa alça suporta. Uma outra dica, pessoal, sempre quando você for fazer uma ancoragem do seu cabo óptico, certifique-se de fazer uma pingadeira. Mas afinal de contas, o que é uma pingadeira? Uma pingadeira nada mais é do que uma sobra que você deixa ali do seu cabo óptico quando você faz essa ancoragem, para que o cabo óptico ele não fique em contato direto com o poste. Esse contato direto com o poste pode provocar avarias na capa do cabo óptico. Esse tipo de avaria pode fazer com que infiltre água no seu cabo óptico. E a gente sabe que a água é um dos principais, ou se não o principal vilão da fibra óptica. Quando o tubo luze entra em contato com água, mesmo os cabos ópticos ASU, AS, eles tendo uma proteção, né? Existe o cabo do tipo geleado, existe o cabo do tipo seco, que
tem um pó químico hidroexpansivo, que quando entra em contato com a água ele acaba vedando ali, mas muitas vezes ele não consegue ser 100% efetivo. Um pouco de água entra no cabo e essa água ela pode sim danificar o seu cabo óptico. Essa pingadeira ela tem que ter aproximadamente de 200 a 250 milímetros de raio. Essa distância aí dessa pingadeira do poste fará com que, se o cabo seja tensionado, ele vai ser tensionado através dessa pingadeira, a capa do cabo não terá contato direto ou menos contato possível com o poste, evitando uma danificação na capa na minha fibra óptica. Uma outra dica que o pessoal acaba se esquecendo: durante o processo de instalação, certifique-se que as extremidades do cabo estejam vedadas, pois se qualquer contato com água, por exemplo, acontecer na sua fibra óptica, isso pode danificar seriamente todo o seu cabo, pode comprometer o seu backbone, pode comprometer a sua instalação ou até mesmo lhe gerar futuras dores de cabeça. Então, sempre que estiver fazendo a instalação de um cabo ASU, AS, certifique-se de que as extremidades estão tapadas, estão vedadas, tá, pessoal? Isso aí é muito importante. E para poder finalizar, tome muito cuidado na força inserida durante o tensionamento que você faz na fibra durante o processo de passagem do cabo. Para diminuir essa tração no cabo, recomenda-se que você utilize rondanas ou até mesmo carretilhas para poder facilitar a passagem da sua fibra óptica, exigindo menos tração no seu cabo e, consequentemente, não prejudicando o funcionamento da sua fibra óptica, não causando danos ao seu cabo óptico, consequentemente, não inserindo perdas maiores em dBs no seu backbone, no seu backhaul. Utilize uma ferramenta conhecida como dinamômetro para certificar de que você não está excedendo a tensão suportada pelo cabo. E qual seria essa tensão? Depende, pessoal, depende do cabo. Cabos para vãos maiores, eles suportam uma tensão maior. Para vãos menores, consequentemente, uma tensão menor. Então, um exemplo aqui, o cabo do tipo ASU, por exemplo, de vãos de 80, ele suporta algo em torno aí de 1,5 vezes o seu peso por quilômetro. Já os cabos ASU para vãos de 120 metros têm uma estrutura mais robusta, consequentemente suporta uma tração maior. Esse valor medido em newtons, o valor de força de tração, ele é de aproximadamente 2 vezes o seu peso. Lembrando que essas informações elas estão descritas no datasheet do produto. E nós, como eu disse anteriormente, disponibilizamos toda a documentação técnica na nossa página de suporte e na página do produto através do site da OIW, tá, pessoal? Então era isso, essas aí foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado, espero que sejam válidas para o seu dia a dia. Um forte abraço e até mais.